Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, dia 9 de julho de 2023, estamos no 14º domingo do tempo comum, pedindo a Deus que abençoe e que ilumine o nosso coração, viu? E o evangelho que nós temos é tirado de Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e afadigados, que eu vos darei descanso, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é também. Porque eu sou manso e humilde de coração, e vos encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É muito bonito a gente às vezes ler essas passagens do Evangelho, porque elas nos tiram o peso de um Deus exigente, nos tira a dor e o cansaço de um Deus que exige muito. Ainda mais no mundo atual, que a gente é cobrado de todos os lados, a gente tem que ser muita coisa, a gente tem que ser o que a gente não é, a gente sempre tem que buscar algo a mais. Nós precisamos ser os melhores em tudo. Essas palestras de autoajuda ou motivacionais que nos colocam assim como verdadeiros super-heróis no mundo em que nós vivemos, em que eu me torno capaz de tudo. Eu tenho que saber tudo. Eu tenho que ser feliz, trabalhar e ao mesmo tempo fazer curso e me especializar e não parar nunca. Essa cobrança exagerada que nós somos submetidos, ela nos tira a paz, nos tira a tranquilidade e nos leva a um mundo muito doente. Todo ser humano que quer muita perfeição e em busca da perfeição anula a sua humanidade, anula seus afetos, anula aquilo que é próprio do ser humano, acaba se tornando um ser humano adoecido. Há um conflito entre a postura dos fariseus e doutores da lei, que apresentava e colocava sobre o povo muitas leis, normas e exigências e cumprimentos. A gente lembra que eram 613 leis, a maioria era proibições, depois eram obrigações que as pessoas tinham que cumprir, obedecer para poder ser um bom religioso e ser aprovado e abençoado por Deus. Jesus sabe dessa exigência do mundo religioso diante do povo, a tal ponto que aquele que não soubesse ler e não tivesse condições de aprender e conhecer as 613 leis, normas e regras, mandamentos, era considerado como sendo um maldito, um inútil. O pessoal que a maioria não sabia ler, não tinha acesso a isso, às informações, por isso que os pobres não tinham valor nenhum para os fariseus e doutores da lei. Por isso que era muito mais importante os porcos do que dois homens que não são mais possuídos pelo Espírito. Por isso que era muito mais importante o sábado do que alguém ser curado. Porque esse pobre coitado doente aí não vale nada, viu? Não tem valor nenhum. Esse cego aí não tem valor nenhum. Esse leproso também não tem valor nenhum. Esse ser humano aí pobre não tem valor nenhum, viu? O dia de sábado que é importante. Não tem valor o ser humano que não sabe ler e não tem conhecimento das regras. Por isso, Jesus faz uma oração e uma prece. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim como no céu e na terra. Então, Jesus vai louvando e agradecendo a Deus, chama Deus de Pai, Senhor do céu e da terra. E por que Jesus faz essa prece? Em agradecimento, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. O que Deus está revelando a si mesmo? Está revelando através do seu Filho Jesus as obras de Deus. Está revelando através de Jesus o rosto do Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Porém, os sábios entendidos não estão entendendo nada. Os sábios entendidos não estão entendendo nada. Mas os pequeninos estão. Os pequeninos estão voltando para casa carregando os seus leitos, voltando a enxergar, sendo curados da lepra, estão sendo perdoados, estão sendo libertos dos espíritos maus. Os pequeninos, eles estão recuperando a vida, eles estão deixando de ser paralisados, eles estão deixando de ser pecadores. Então, o que Jesus vai agradecendo a Deus, porque Deus vai se revelando através do seu Filho Jesus, com as suas obras, a gente de humildade, de simplicidade, e não gente arrogante que se julga conhecedor de tudo. Nós vivemos hoje um mundo meio complicado, porque há uma geração desinformada que se julga muito informada. Há um mundo hoje de gente que é desinformada e se julga muito desinformada. Quando alguém de uma formação que não é uma pessoa ignorante, que tem uma formação, tem uma cultura, chega e fala que é tudo mentira o fato do homem ter ido à Lua, a gente vê o tamanho que é a alienação, a ignorância do ser humano. Que tamanho é isso? O tamanho do estrago que as redes sociais, as fake news fazem na cabeça de um ser humano que não é desinformado, que tem, mas que perdeu a noção do bom senso, perdeu a noção do que é verdadeiro, perdeu a noção. O fenômeno da Terra plana é um fenômeno disso, desse mundo em que nós não tratamos mais com aquilo que é real. Eu trato com aquilo que eu imagino. Então alguém que começa a duvidar, o homem nunca foi à Lua, nunca foi ao espaço, tudo isso é armação. É igual na época do Covid, conversando com um padre, e ele dizia e fazia uma reflexão muito interessante, que o vírus foi criado pela China e a China negociou com os médicos e com os doentes e ali fez aquele negócio, depois negociou com a Europa para que a Europa também fingisse que tivesse estado todo contaminado, depois negociou com os Estados Unidos para também que os Estados Unidos fingisse que estavam todos contaminados e até chegar na América Latina. Quer dizer, na cabeça de um padre da igreja, tudo é armado, tudo é organizado. Então, a pessoa negocia com o hospital, negocia com o médico, aí ela negocia com a funerária, mas na verdade ninguém morreu, viu? Ninguém ficou doente, ninguém pegou Covid, viu? A cabeça das pessoas e o tamanho da nossa insanidade. Por isso Jesus vai agradecendo isso, viu? E ao mesmo tempo, Jesus vai revelando o Pai àqueles a quem Ele quiser. Essa expressão de que revelar Deus a quem Ele quiser, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e o Pai é conhecido a quem o Filho desejar revelar. Jesus vai nos revelando o Pai na medida que nós vamos nos tornando íntimo dele. Ele vai nos mostrando quem é Deus na medida que nós vamos nos tornando próximos a Ele, na medida em que nós vamos abrindo o nosso coração para atendê-lo, aquilo que Ele guardar no nosso coração, aquilo que Ele ensina. E é nessa lógica aí que Deus vai se revelando, viu? E Deus vai permitindo que Jesus revele para nós. Mas Jesus também fala para um povo cansado. E esse povo cansado por essas normas, essas opressões, Jesus os convida. Vem até mim que eu não vou maltratar vocês. Eu não vou ser um peso na vida de vocês. Eu não vou mais deixar vocês cansados por causa de Deus. Deus se revela aos pequeninos e ao mesmo tempo quer que esses pequeninos descansem nos braços dele. Que a gente possa, num mundo cansado, num mundo de correria, encontrar um pouco de paz, esperança e que aquilo que Jesus nos oferece não seja uma mão pesada na nossa vida, mas seja uma mão de perdão e de acolhida e de conforto e carinho. Um abraço, até mais.